Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Não vou ler toda a história, você pode acompanhar depois aí na tua casa, na tua Bíblia. Pessoal, aqui conta uma história bem, assim, intrigante. Primeiro vai falar de um tormento, e vai falar de Lázaro, né? Sim. E nos dá a impressão de que são almas que estão vivendo pós-morte. Ok. Seria, pastor, isso aqui um texto que se aplica à literalidade? É um gênero específico de literatura? Como é que o nosso, não somente o ouvinte, né, mas aquele que nos acompanha, deve olhar para esse texto, pastor, e interpretar à luz daquilo que o senhor colocou aí? Ok. Quando nós vamos ler a Bíblia, a primeira coisa que nós temos que levar em conta é um princípio hermenêutico básico, que é: a Bíblia não se contradiz. Okay? A Bíblia não se contradiz. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. E esse texto que você acabou de ler, ele é bem interessante, bastante interessante. Mas isso aqui também, é como diz um teólogo chamado Kenneth Bailey, que escreveu o livro As Parábolas de Lucas, ele tem uma frase interessante que ele diz o seguinte: a Bíblia tem uma linguagem enganosamente simples. E, às vezes, a gente não presta atenção nos detalhes. Sim. E aí tira conclusões precipitadas. Então, vamos lá. Vamos interpretar essa parábola de forma interessante. Em primeiro lugar, parábola é um conto da realidade que pode ser interpretada de várias formas. E aí tem que ser levado em consideração o estilo literário, e há um princípio entre os teólogos na questão hermenêutica que não se constrói doutrinas basicamente em cima de parábolas, né? Você tem que ter muito cuidado na interpretação das parábolas. Segundo ponto, esta parábola ela tem uma origem egípcia. Yeah. Sim. Havia na mitologia egípcia o conto de dois indivíduos. Porque os egípcios, sim, eles criam na imortalidade da alma. Daí aquela questão das próprias pirâmides, né, dos Exato. sarcófagos, entre outras coisas. Quando você visita o Egito, você vai perceber que de um lado do rio Nilo estavam os palácios, do outro lado o cemitério, as pirâmides. Os faraós ricos iam para os palácios, né, para as pirâmides. Sim, sim. Mas os pobres, daí vem essa história de que precisa atravessar o rio, né, da morte. Sim. Por isso que normalmente os mortos eles colocavam 2 moedas nos olhos, que era para pagar o canoeiro. Bom, os egípcios creem na imortalidade da alma, tanto que eles têm lá o livro dos mortos, eles creem no juízo e etc. e tal. Eles têm toda essa mitologia. Bom, então havia um conto entre eles sobre 2 indivíduos. Um que se dá muito mal nesta vida, mas que na outra se dá muito bem. E o outro que se dá muito bem nesta vida, mas que não se preparou para o posterior. Esse conto egípcio, ele vem para o judaísmo. Ele se populariza no meio judaico. Porque os judeus saíram do Egito. Sim, sim. Né? E eles trouxeram muitas coisas de lá. Bom, nos dias de Jesus, isso aqui não era um conto desconhecido. Então, Jesus está falando de um conto que veio para o judaísmo. E, claro, os rabinos judeus eles transformaram esse conto para falar sobre personagens da cultura deles no mesmo contexto. O indivíduo que se deu muito mal, que houve o velório. Num dia só morreram 2 pessoas, o rico e o pobre. Todos estavam no velório do rico, chorando, homenageando, falando coisas, e no velório do pobre não tinha praticamente ninguém. Aí alguém muito sábio falou assim:
nesta vida, há esse contraste tremendo. Mas, e a recompensa do posterior? Bom, Jesus então agora pega essa mesma parábola e ele não replica conforme essas pessoas acreditavam com a questão da imortalidade. Quer ver por quê? Veja bem. Em primeiro lugar, está falando sobre 2 homens, um rico e um pobre. Sim. O que eles receberam em vida. Ok? A parábola em si está falando sobre decisões nesta vida. Decisões nesta vida, para o futuro. Não necessariamente vida após a morte. Sim. Por que a parábola não fala sobre vida após a morte? Primeiro ponto. Vamos avaliar. Se está falando sobre vida após a morte, o paraíso deixa de ser um lugar literal, deixa de ser a Nova Jerusalém. Então, nós já temos um confronto de descrição teológica sobre a recompensa, o paraíso, o céu, que o Apocalipse descreve tão bem como a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, e isso passa a ser agora o quê? O seio de Abraão, Sim. Literal. Para levar para a literalidade. Exatamente. Uma outra dificuldade, o seio de Abraão teria que ser extremamente grande para para conter todos os salvos. Ok? Segundo ponto de questionamento é que se a alma é imortal, se o texto está tratando de alma imortal, a alma tem dedo, pode tocar e tem sede. É imaterial. Se é imaterial, se é espiritual, e se o espiritual não necessita do material para sobreviver, por que essa alma sente sede? Porque, no caso, o material seria a prisão do imaterial. Exatamente. Então, não tem... Isso é uma coisa que não é lógica. Então, por aí a gente pode perceber que o texto não está falando de uma literalidade estrita. Ok? Se o texto fala de imortalidade, então os detalhes têm que ser levados em conta. Então, nós temos um choque aí de ideias, um choque completamente ideológico. Um outro aspecto, céu e inferno estariam tão perto a ponto de haver um bate-papo entre salvos e perdidos? Então, este ponto, que aparentemente é interessante, ele vai mexer com uma outra coisa, a coerência e a justiça do caráter de Deus, a bondade. Então, se Deus é um Deus de amor, é coerente, é justo, até que ponto nós podemos dizer que a bondade e coerência entre salvos e perdidos, de certa forma, conviverem aparentemente juntos, onde um está sofrendo tormentos eternos e outros estão tão perto olhando? E felizes. Okay? E felizes. Bom, então nós percebemos por essas inconsistências aí que o relato não está se tratando de uma literalidade estrita. No final da parábola, aquele homem diz assim: Senhor, eu tenho 5 irmãos, manda que alguém vá lá para falar para eles não virem para cá. Aí o outro responde dizendo o seguinte: eles têm Moisés e os profetas. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, eles não ouvirão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja, ressurreição e imortalidade são duas coisas excludentes. Antagônicas. Né? Então, nós temos um outro ponto aqui para ser avaliado teologicamente. Agora, qual é o ponto central da parábola? Se eles não ouvem Moisés e os profetas, eles não ouvirão ninguém. Então, qual é o ponto crucial? Jesus quer mostrar que a palavra profética, se ela não conseguir mexer contigo e te fazer tomar decisões em relação ao teu futuro, nesta vida, e que tenham repercussões para depois, no caso da ressurreição, da recompensa, então, se você não ouve a palavra, nada mais vai te mudar. Agora, o próprio Lucas, onde está citada essa parábola, lá no capítulo 14, verso 13, ele diz o seguinte: a recompensa será dada na ressurreição dos mortos. Então, se Lucas está inspirado por Deus, então lá no capítulo 14 ele fala uma coisa que ele falaria outra. Considerando que a Bíblia não se contradiz, então nós temos por essas evidências, esses tópicos que eu falei, o fato de que Jesus não está falando de algo literal e nem tampouco está endossando a imortalidade da alma, nem inferno, nem purgatório e nem o céu. Ele está ressaltando especialmente
decisões que precisam ser pautadas à luz da palavra. Se você ouvir a palavra e não se decidir, você pode estar acumulando problema para a sua vida futura. E essa vida futura inclui um julgamento. Aí sim, o julgamento vem de Deus e a gente sabe por outros textos bíblicos que há descanso na morte e ressurreição para recebimento da recompensa. Aí o que você fez em vida vai pesar no teu destino final.